a gente está estudando isso, que é, né, que são as uropatias, como diagnosticar e como tratar. Por que, né, estudar? Porque 15% dos óbitos neonatais são devido a condições congênitas, onde 15% dessas condições congênitas letais são urológicas. Então é importante a gente reconhecer que a gente tem muito óbito. Eu acabei de vir agora, me trazei, porque eu fui na medicina fetal, que estava tempos para poder ir lá, porque eu fazia um laboratório junto antes com eles, acabei, depois da pandemia, não consegui mais me organizar, e fui lá hoje conversar, cheguei lá, tinha assim, um processo da parte do módulo digestório, né? Vocês tiveram já, né? Tinha um oncolossero e uma gastrosquise. A gastrosquise vai nascer amanhã, a mãe nem sabendo nada do que está acontecendo, e é muito bom a gente poder conseguir falar com a mãe, os pais, né, antes de operar essas crianças quando nascem, porque são situações muito complexas. E um das crianças que estavam lá era uma criança que tinha um rim multicístico bilateral com óleo do âmbito severo, né? Estavam querendo fazer a terminalidade da criança, programar um aborto, a gente vai falar daqui a pouquinho, vocês vão entender que de fato 15% são óbitos neonatais são urológicos. E 2% desses neonatos que vão sobreviver terão condições urológicas. A gente precisa reconhecer e tratar adequadamente. Né? E quais são então os sinais de alarme que vão fazer com que a gente reconheça essas uropatias? Quando a criança tem uma artéria umbilical única, a gente tem que ter, em imputação pré-natal, 2 artérias e uma veia. Né? Se tiver uma artéria umbilical única, já na imputação pré-natal tem que abrir assim, um sinal de alerta. Ou ela pode ter uma condição, tem que olhar o rim, né? Para ver se tem uma condição urológica associada ou intestinal. Né? Então a gente tem que ter alguns sinais aí que a gente vai ficar atento e pesquisar ativamente uma uropatia. A criança nasceu na sala de parto, tem uma face muito desse jeito aqui, que chama face de Potter. Potter foi uma patologista que descreveu essa face, né, que era comumente encontrada em agenesias renais bilaterais. Então, nasceu sem os rins bilateralmente, nascia com essa face daqui. Como é que é essa face? Um hipertelorismo, os olhos bem juntos, micrognatia, baixa cotação da orelha, tá? Nariz em cela e malformações esqueléticas associadas. Então, é uma face que também é típica, né? Que você pode reconhecer na sala de parto como uma face. Pode ser aí, alguém não viu que tinha uma uropatia, opa, pode ser um problema renal aqui, né? E ela escreveu para a genesia renal bilateral, mas, por exemplo, se tiver uma uropatia do estudo bilateral, você pode ter a mesma condição, o mesmo fenótipo, né? Outro fenótipo também que a gente conhece na sala de parto é esse aqui, a síndrome de Puni-Bebe, que também é muito típico, olha só. E ele tem criptorquidia bilateral, testículos não palpáveis bilateralmente, né? Esse abdômen ameixa, tá vendo aqui, é muito divulgado, que é devido a uma hipoplasia ou aplasia da parede abdominal, não se forma direito o músculo, a musculatura abdominal, fica tudo flácido, você fica tudo enrugado, facilmente você palpa as vísceras, né? E grandes alterações do trato urinário. Grandes alterações, geralmente uma hidrocarbonefibrose bilaterais, né? Bexigas grandes também, às vezes até a uretra dilatada. Então, a síndrome de Puni-Bebe é um fenótipo também que a gente reconhece também na sala de parto. Né? A criança nasceu 100 anos, né? Uma aneurysma retal, vocês viram nos modos digestórios. A gente tem que pensar que tem uropatia associada, a gente tem que obrigatoriamente investigar se tem alguma uropatia associada. Né? Quanto mais alto a implantação do reto, se o reto estiver implantado, lembra que tinha fístula reto, tinha perineal, tinha reto uretral, reto vesical. Quanto mais alta essa implantação do reto, mais chance de você ter uma uropatia associada. Então a gente tem que sempre investigar nas zonas retais a uropatia. A criança nasceu com alteração na coluna. Então, assim, aquela mielomeningocele, aquela alteração da formação da coluna, que tem aquela. Vocês já viram mielomeningocele, né? Tem um rolamento, ele fica para fora, é fácil de ver. Nasceu, você vai ver que tem uma alteração na coluna. Mas, por exemplo, uma genesia sacral, como essa aqui, nasceu sem sacro, tem uma lipomielocele que você é escondido, você não vai conseguir ver. A gente tem que pensar que está tendo problemas de disfunções vesicais, né? Interfeição urinária, não está fazendo isso, a gente tem que pensar também para ter uma uropatia associada. Né? Condições genitais também alterações nas condições genitais. Por exemplo, a hipospádia. Se a criança nasceu com hipospádia é quando a uretra ela se abre fora da
posição habitual. Na parte ventral do pênis, abertura em qualquer lugar aqui nessa posição. Se tiver alguma encospada, a gente tem que pensar que, olha, tá, tem mais incidência de oropatia. Vamos ficar de olho aqui. Então, a gente faz ultrassom, pelo menos, para poder ver se não tem nada nesses pacientes. Quanto mais proximal for esse defeito, né, quando a estiver aqui, mais menos chance de ter. Mas se estiver aqui, mais chance de ter. Então, a gente vai investigar também nas uropatias, tá? A criança nasceu e não urinou. Ela tem que urinar, ó, a maioria, no dia, tem 24 horas, tem que ter urinado. Né? Não urinou, tá no caso aniversário, a gente vai fazer, tá esperando para ver se tem justamente isso, a criança não urinou. Após 48 horas, é patológico. Né? Então, aí se ela não urina, ela fica com mexicoma, bexiga tombado. O jato dessa criança é mais fraco. Os seus sinais, os transtornos da erecção, também outra maneira da gente pensar que a gente tem que investigar a oropatia. Infecção urinária. Se nasce não deve ter uma infecção urinária. Né? Se tiver qualquer infecção urinária, a gente tem que pensar que a gente pode estar diante de uma oropatia. Seja recém-nascido, seja em criança. Qualquer criança que fez a primeira infecção urinária febril, a gente tem que ter o sinal de alerta, que é a única chance de a gente poder investigar isso não tem nada nesse trato urinário. Quando a gente tem essa infecção em oropatia, a gente está pensando em criança, alterações neurológicas, a gente está pensando em questões congênitas, né? Condições congênitas, então a gente tem que pensar em investigar tudo isso. Então, as uropatias são qualquer situação onde ocorra, né, uma alteração da bexiga nas vias urinárias e na bexiga e rins. Né? Então, tudo que foi isso são considerados de uropatias. As uropatias, e amanhã esse raciocínio no ambulatório a gente vai fazer esse raciocínio, uropatias elas podem ser refluxivas ou obstrutivas. E é esse que a gente vai fazer, como vocês vão pensar durante. Vocês estão vendo uma criança que tem uma uropatia, pense sempre isso. É uma uropatia obstrutiva ou é uma refluxiva? Né? As refluxivas são aquelas em que a urina retorna da bexiga para os rins, né, em vias urinárias. E as obstrutivas são aquelas que há algum obstáculo no fluxo urinário, levando então à dilatação resultante. Então, obstrutiva é quando alguma coisa aconteceu que não está drenando bem esses rins. Tá? A bexiga, a urina não está chegando direito, saindo de uma maneira direita do órgão, do nosso corpo humano. Como é que diagnostica? Como é que vocês pensam? O que vocês fazem para fazer isso? Ultrassom. A gente é dependente da radiologia. Eu não faço nenhum diagnóstico sem radiologia. Se eu não fizer nada de radiológico, eu não consigo fazer diagnóstico. Isso é um problema grande, né? Porque a gente não consegue, às vezes, clínico, né? A gente consegue fazer uma coisa. Não, eu preciso de imagem. Se não tiver imagem, eu não consigo definir o que é. Ultrassom é o primeiro exame. Ultrassom é inócuo, não tem radiação, é operador competente. Se o cara não for bom, ele pode ter complicar. Você pode falar coisa assim, não tem nada a ver ali, não vou te complicar. Mas é importante a gente não só ler laudo, né, a gente está fazendo neurologia, de olhar as imagens e ver se está certo. Porque às vezes eles falam no laudo, então a imagem está falando, não é isso. Olha, tem uma coisa estranha aqui. Então, porque é muito operador dependente. Se for a gente só falar algo na vida, a gente não consegue ter certeza das coisas. E para a gente, tudo é muito importante, porque a imagem vai topografar a lesão e eu vou conseguir entender o que é. Né? Então, o ultrassom já é importante lá no período pré-natal. No período pré-natal, está lá na medicina fetal, é justamente isso. Se a criança que estava com problema de óleo do ano, que estava influenciando, fizeram ultrassom, ela tem 20 semanas de intrauterina e viram que os dois rins estão cheios de cistos. Né? É cheio de cistos, então, e não tem líquido amniótico ainda, ou seja, esses cistos não estão funcionando. Né? Então, é muito importante a gente ter o diagnóstico antinatal nesse sentido. Eu vou ver lá se tem uma dilatação na pelve, a pelve, os caras, vou norteando para poder depois decidir se vai ter que fazer uma intervenção pré-natal ou não, né? Ou como é que vai ser, já vou traçar a linha de cuidado no pós-natal, a partir do ultrassom pré-natal. O ultrassom pré-natal, ele é muito importante. Por isso que eu fui lá hoje, eu precisava falar assim, olha, manda meus pacientes para mim que eu preciso cuidar deles desde o começo, saber que eles estão acontecendo, né? Então, o ultrassom é muito importante, que é o que vai determinar. A gente não tem ultrassom pré-natal, a gente não desconfia, né? Isso aí. E algumas condições, por exemplo, as obstrutivas, elas não dão muitos sinais no começo.
isso. E a gente às vezes pode, a gente não fizer uma busca ativa, a gente vai encontrar esses índios totalmente perdidos. Então é importantíssimo o diagnóstico antenatal. Inclusive para falar assim, esse paciente é muito grave, não dá para nascer em qualquer lugar, precisa ser uma situação calma. Porque a gente vai ter que dar conta do hospital terciário, a gente vai dar conta de proporcionar uma diálise peritoneal, se precisar, né? A gente tem que o diagnóstico antenatal ajuda a gente a dar o melhor cuidado para esse paciente, tá? Que mais? Aqui, o ultrassom aqui, dá para ver que só no polo superior, que é o fígado, ó, aí tem o polo superior do rim, só o polo superior está dilatado. Está topografando, mas só o polo superior está dilatado. É importante, ele vai dar tudo isso. Vai ver a bexiga, vai ver se a bexiga tem alguma coisa dentro da bexiga, né? Se tem alguma coisa dentro da bexiga, se tem paredes espessadas ou não, se está dilatado só, o ureter dilatado também, então vai dar muita informação para a gente. É primeiro que tem que fazer. O que mais? Vocês viram aí na radiologia? Já viram já? Tá, como é que faz isso aí? Injeta o contraste cardiopaco pela uretra, aí eles concentram na bexiga e eles têm algum tipo de refluxo. Então eu vou pedir a tua fotografia para ver refluxo, né? O que você está vendo aqui? Refluxo à direita, né? É muito importante que na hora que quando eu estou enchendo a bexiga, eu vou encher a bexiga, porque aqui é o médio de enchimento. Eu vou ver se tem refluxo, primeira coisa. Vou ver se tem alguma bolota aqui dentro, tem alguma coisa ocupando espaço. O que mais? Então eu vou pedir, vamos já vai pensando, vou pedir isso para o cisto, se eu quero ver oropatia reflexiva. E o que mais? A parte importante do exame. Você falou, uretroscopia. Como é que serve a miccional? Para ver o destrutivo. Para ver o destrutivo. Por quê? Onde vai estar essa destruição? Você pode ver, pode dilatar. Você não vai ver, você não vai ver. Você não vai, se ele não tiver você vai ver refluxo. Mas se tiver obstruído, você vai conseguir ver se está tá? Mas pode ser ureopatias. Algumas você vai conseguir ficar dilatado o rim, mas a maioria das vezes não uretra, não importa. Tá? Não importa. Aqui, ó, tem uma bolota na bexiga. Tem alguma estrutura ali, que é o ureterocele, que a gente vai ver daqui a pouquinho, está ocupando espaço e fazendo a imagem negativa na bexiga. Eu consigo ver se tem alguma coisa na bexiga. E a parte importante é a parte miccional. Na parte miccional, eu vou curar o quê? A uretra, isso importa mais. Eu vou ver a uretra. Né? Quando eu vejo a uretra, eu vejo se a uretra está dilatada. Então, eu vou pedir a uretroscopia miccional. É muito importante para as uropatias refluxivas e a obstrutiva na uretra. A uretra está tendo um problema. Certo? E aí, temos um grande efeito uretroescleral. O que mais? A uretroescritora, como é que faz? Injeta o contraste iodado, venoso, e aí espera, né? 1 minuto, 5 minutos. Um monte de raio-x seriado. Por isso eles falam bastante na radiologia, mas eles não deixam fazer. Por quê? Porque envolve radiação. Né? Então eu tenho que ver se tem algum outro exame que vai ajudar. Eu não penso que mas é lindo. É lindo, olha que lindo. Vocês estão vendo aqui? Qual o diagnóstico de vocês? Tem um sinal de jujuba direita, que é a sua cauda de obstrução na junção. Também deve estar com causas obstrutivas, né? Da pelve e cálice de lá. Olha que bonito. Está vendo para mim, né? Aqui a gente está tentando tudo bonitinho, o ureter está saindo, está vendo o ureter passando aqui, está tudo bem. Então é muito importante. A gente também é bom que a gente fazia isso, mas depois que operava, evitar um pouco melhor, né? Mas é muito raio-x. Então eu vou ter que evitar fazer. Vou fazer isso só em condições muito específicas, muito uma dúvida não é muito importante. E quando a radiologia, deixa eu fazer aqui, já, a radiologia pediátrica não, deixa eu fazer. Mas é o que é importante também, porque a gente vê, né, tudo dilatado, né? Então a gente vai ver, na uretroescritora, a gente vai ver todo o fluxo urinário. Então é bom para quê? Para as opatias obstrutivas, para poder demotivizar, certo? O que mais? E outros exames? Faltam 2 agora. São cintilografias. Lembra? MSA e DPA. Aqui a uretroescritora que bonitinha, aquela bolota que a gente viu que era no cérebro, está chegando o contraste nela, estou fazendo uma análise do contraste. Está chegando o contraste, a gente está vendo ela
fazendo esse efeito de ocupar um espaço ali. Então, também é importante para a gente poder ver o lateral. A cintilografia renal estática, que é o DNSA, esse é o radiofármaco, né? O dimetilsuccínico, ácido dimetilsuccínico, que ele é secretado no túbulo. Quando é secretado no túbulo, eu consigo ver a função dele. Eu vejo sempre comparando um rim com o outro. Tem que ter 50-50, né? A comparação. Aqui você vai ver o quê? Aqui é uma vista posterior, então aqui é o direito e o esquerdo. Esse aqui tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Tá diferente, né? De tá pretinho, né? Então aqui, ó, ele perdeu, tá meio branco, ou seja, tá captando menos radiofármaco, tem menos função. Então aqui, em esquerda tem 42% de função e em direito 57%. Então essa desproporção, acima de 10%, vai mostrar que tem uma deficiência de função nesse lado. Então se eu tiver que decidir se está prejudicando, se eu bati ou discutir, está prejudicando o rim, está. Eu vou ajudar isso aqui na deficiência cirúrgica ou não. Né? Então, é importante a função. E aqui? Vocês estão vendo lá? Uma ausência de radiofármaco no polo superior, mostrando que tem uma exclusão no polo superior aí de função. Né? Então, ele topográfico também essa lesão. E o DTPA, que é o ácido dietilamino tetacético, ele é filtrado. Então, ele funciona como tomografia extratora, entendeu? Ele filtra e vai passando em todo, às vezes, vias urinárias, no meio científico está conseguindo eliminar esse radiofármaco, entendeu? Ele vai substituir a tomografia extratora. Então, aqui temporalmente, ó, vocês veem que no rim é direito e esquerdo, tá? O esquerdo, o que está acontecendo com o esquerdo, temporalmente? Na imagem, ó, tá meio ruimzinho também aqui, mas ó, o que está acontecendo, tá? Excretando com radiofármaco. E da direita? Não. Está parado. Está parado onde? Aqui, tá junto, tá no rim. Se fosse o ureter, a gente veria a sombrinha do ureter aqui. A gente saberia que é mais para baixo, tá obstruído. Então é bom porque a gente vê as urebatias obstrutivas, né? E a gente vê a imagem e vê a curva. Uma curva normal é uma curva de ascensão e eliminou o radiofármaco. E a de obstrução é não eliminou o radiofármaco. Então, um fator, certo? Então eu vejo a curva e volto para a imagem para saber se ela no rim ou se ela no ureter. Entendeu? Sim? Você ficou meio assim. Tudo certo, né? Então, o DTPA é para urebatias obstrutivas. Né? E a ressonância? Eu vou fazer se eu está muito uma imagem que vai mudar a minha tática cirúrgica, porque envolve. O que envolve uma ressonância para criança? Sedação e um contraste que ele é nefrotóxico. Então a gente tem que falar assim, vale a pena mesmo fazer isso aqui? Então, aqui a gente teve uma dúvida ali, queria ver, olha que lindo, né? Que é lindo, né? Você vê a ponta estátua ali, não obstrução da junção europeia, mas então, se não for absolutamente necessário, os outros exames eu já faço o diagnóstico, certo? Então eu preciso de tudo isso. Tomografia, eu vou fazer quando? A tomografia tem muita radiação, né? Eu vou fazer para cálculo. O resto, se eu puder evitar, eu vou evitar. E claro, tem um paciente que não tem lugar nenhum, não tem nenhum exame para fazer. Aí eu faço lá para poder ver se me ajuda a imagem, preciso de imagem, para poder ver o que eu vou fazer. Mas se eu puder não fazer, eu não vou fazer. Né? Vou fazer com esses outros exames que a gente considerou aqui. Né? Certo? Então eu vou falar das hepatias refluxivas. As refluxivas, então eu falo no ambulatório, hepatias refluxivas, obstrutivas. As refluxivas, elas são aquelas que levam, então, esse fluxo urinário retrógrado, né, da bexiga para os ureteres e rins. A incidência de 0,4 a 1,8% da população geral pediátrica, responsável por 30 a 40% das infecções urinárias febris. Então, se tem uma infecção urinária febril no pronto-socorro, o primeiro ponto que eu tenho que falar assim, ou será que é um refluxo? Eu tenho que investigar se é um refluxo. Primeiro, a chance é muito grande. E 10 a 20% das hidronefroses antimatais. Então, nefrose é o rim, né, cheio de líquido, né? É uma dilatação líquida, né? As hidronefroses antimatais, elas são comuns no período, elas podem ser, se a gente for chutar, 80% das vezes ela vai ser transitória. Então, se ela tem uma dilatação no terceiro trimestre só, primeiro trimestre está tudo bem, funcionário, terceiro trimestre apareceu, e fala assim, olha, a chance de ser transitória é grande, é claro. Se ela for leve, é muito
possibilidade moderada, pode ser que realmente seja só transitório, mas grave, possivelmente, deve ser patológico. A gente tem que falar assim, tem que falar para esses pais. Olha, a maioria transitória eu vou ter que repetir situação pós-natal. Eu vou ter certeza que ela se mantém. Então, nasceu a criança, eu vou fazer um novo ultrassom, pelo menos 48 horas depois. Porque geralmente no primeiro nos primeiros 48 horas de vida, a criança tem uma desidratação, o rim imaturo ainda, não consegue concentrar direito e pode não aparecer a hidratação. Eu falo, opa, tudo bem, largar essa criança nunca mais deve ser. É muito ruim fazer isso antes. Depois de 48 horas, a gente vai conseguir pegar, a maioria das vezes, alguma nefrose seja patológica. E a primeira hipótese patológica de só o rim dilatado é a cefalose de Rupp, a obstrução renal. Né? A segunda hipótese é o refluxo, que mesmo é 20% das nefroses são dilatadas. Tá? Então, se a gente fez, pode fazer os sentimentos refluxivos. Né? Porque o que acontece com o refluxo? O túnel intramural do ureter, ele tem que ter 5 vezes o diâmetro do comprimento. Então, 5 vezes, o comprimento tem que ser 5 vezes o tamanho do diâmetro, para ele poder não ter refluxo. Quando distende a bexiga, ele coapta aqui, ele colabado, e aí não tem refluxo. Essa é o ponto de vista anatômico. A gente achava que era só isso. Então assim, um exemplo das possibilidades de acontecer um refluxo é que esse ureter é muito curto e não está conseguindo dar conta desse mecanismo aí de impedir o refluxo. Por isso que a gente faz a graduação do refluxo a partir da... Qual exame a gente tem que pedir para fazer refluxo? Uretroscintigrafia miccional. E por essa uretroscintigrafia miccional que eu vejo o grau do refluxo. Né? Se ele só corou o ureter um pouquinho, não chegou lá em cima, grau 2 já chegou, mas não dilatou. Grau 3 está um pouco mais dilatado. Grau 4 dilatou mais ainda. Grau 5 muito dilatado, perdendo além do trofilato. Né? Por isso a gente vai fazer isso. E a gente sabe que conforme a criança vai crescendo, aquele túnel intramural vai se readaptando, então vai melhorando. Então a gente nunca opera o refluxo gastroenteral de imediato. Por quê? A gente sabe que, esperando essa criança crescer, ela pode ter uma cura espontânea desse refluxo gastroenteral. E é intuitivo a gente pensar. Refluxo grau menores vai curar mais espontaneamente do que os refluxos maiores. Né? E a gente achava que era só isso. Então, assim, eu operava muito refluxo. Né? Operava grau 5 ali, tá, operava. Porque a gente achava que o problema era o túnel intramural. E pronto. Né? A gente tinha que resolver cirurgicamente esse refluxo. Hoje a gente sabe que tem, a gente chama de Bauer-Bladder Syndrome, né? Então, BBD, que é uma bexiga que funciona mal, uma micção que é ruim. E a criança também não urina e não defeca adequadamente. Então, crianças constipadas, que não conseguem ter uma boa eliminação das fezes. Isso impacta ali o reto está muito em contato com a bexiga, transloca a bactéria, a infecção, né? E também altera a junção vesical, predispondo mais ainda a refluxo. Então, uma criança que não urina bem, que não evapora bem, ela tem mais propensão ao refluxo. Então, a gente percebeu, a gente tratando essa micção adequada, né, seja ela só orientando que ela urine, a gente chama de uroterapia, faça xixi cada 2, 3 horas, elimina o xixi direitinho, a gente já consegue melhorar essa quadro urinário, né? Ou, às vezes, tem medicações para poder evitar que essa criança esvazie a bexiga, não tenha contração do detrusor, que vai poder errado, ela vai ter xixi, tem um refluxo. A gente vai poder tratar essa bexiga com medicações, com tratamentos também posturais, higiênicos, ela conseguir fazer xixi direitinho e fazer com que ela faça o corpo, elimine essas fezes adequadamente, a gente ajuda a melhorar esse refluxo e espera o tempo para ela poder melhorar. Entendeu? Então a gente sabe hoje em dia que a gente está falando de refluxo gastroenteral primário, que a gente está falando aqui, né, que nasceu assim, congênito. A gente sabe que, na verdade, tem um pouquinho aí de disfunção funcional junto. Né? A gente tem que também considerar e tratar antes de operar. Antes de operar de cara refluxo, não, eu vou olhar as condições clínicas para a gente poder, se a gente consegue tratar. Lógico, tem casos horrorosos, a gente tem que derivar essa bexiga, fazer uma coisa mais rápido, que às vezes tem, e único, que está tendo um refluxo absurdo, não, sim, a gente tem outras condutas, mas quando a gente puder, a gente vai tratar a bexiga antes de fazer outra coisa. Tá?
Por que se preocupar com refluxo? Porque você tem lesão renal em 30% dos casos, hipertensão em 20% dos casos, e é uma só causa de infecção urinária febril na criança, e esses pacientes eles vão caminhar para insuficiência renal crônica em 25% dos casos, é muita coisa. Vocês vão ver lá na diálise, tem muito caso que tem refluxo gastroenteral, né? E que em diálise e transplante renal dos pacientes. Então, a gente tem que ficar de olho, reconhecer de imediato. É importante reconhecer, porque essas crianças chegar com 10 infecções urinárias feliz, e você depois que for investigar, você perdeu tempo de não ter levado o seguinte. Existe refluxo que nasce péssimo já nasce já com tudo abandonado, persiste. Mas aqueles que você demorou 10 infecções urinárias para ter um diagnóstico, é um problema nosso de investigar. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não buscar ativa nas uropatias. Como tratar? Já falei, a gente não vai tratar de cara, a gente vai evitar as infecções urinárias com antibiótico profilático, em alguns casos, grau 5 em nível descontado. Os guidelines são super complexos, cada um faz de um jeito. Mas o que é importante é que a gente vai dar, para aqueles casos do primeiro ano de vida, principalmente os grau 5. Né? Grau 3, aí vai ter uma discussão. Tem muitos os guidelines são complexos. Aí cada um faz de um jeito, na verdade. Mas o que a gente quer? Que não tem infecção urinária, esse é o nosso objetivo. E que a gente trate essa bexiga muito bem. Né? Que ela seja dando anticolinérgicos para poder evitar contrações não indevidas, seja desde da alfa-bloqueadora para a gente poder esse esfíncter interno ficar mais relaxado, esvaziar melhor o xixi, não ter resíduo na periferia. A gente vai ficar de olho em infecção urinária, em tratar a bexiga e tratar a constipação. É isso que a gente vai fazer no princípio. E a cirurgia vai ficar indicada nos pacientes que nada melhorou e continuam com infecção urinária, continuam com pressão renal, né? Que mantém tudo isso e mantém a infecção urinária febril. A gente tem que operar. Como é que a gente vai operar? Pode ser cirurgia extremamente invasiva, você vai olhar aqui no ureter, entra numa ótica, olha o ureter e joga uma substância aqui dentro, que faz isso aqui, ó, que faz uma obstrução. Ela alonga, quando a gente injeta, ela alonga esse fluido intramural, ela impede esse refluxo e faz uma obstrução. Essa é real, sabe? A gente já pensa um pouquinho de obstrução naquilo que era refluxivo. Né? Por isso que depende da substância mais complexa que a gente usa, aquela hoje em dia tem só o Vânifis, né? Que essa substância aqui, ela não é absorvível. Então, assim, tem mais chance de fazer uma obstrução. Né? Mas, a maioria das vezes, vai super bem, né? Vai super bem, os resultados são bons, né? Principalmente nos graus pequenos. Né? Os graus maiores, a recidiva é maior. Mas é importantíssimo, se você não tratou essa bexiga antes, se você não tratou direitinho a bexiga, você vai ter recidiva com certeza nesses pacientes. Então, você tem que primeiro ter o tratamento clínico antes de pensar em fazer o tratamento laparoscópico. E a cirurgia, o processo cirúrgico, seja aberto, laparoscópico, robótico, o princípio é mesmo. Você retira o ureter do lugar e coloca ele em um túnel 5 vezes o tamanho do diâmetro do ureter. Você refaz esse túnel para poder, fazer com que não tenha refluxo, e aí o sucesso cirúrgico é muito grande, seja ele de uma maneira. Né? Certo? Então, refluxo. Tratamento clínico é o primeiro passo, tratando a bexiga, tratando a antibiótico profilático, tratando a obstipação, tratar a BBD, né? A Paula Brother Syndrome. E, nos casos que não vão indo bem, a gente vai fazer cirurgias. Né? Certo? Vamos para os uropatias obstrutivas. Então, agora estamos na caixinha das uropatias obstrutivas. As uropatias obstrutivas, ela pode ser lá no rim. Se ela no rim, dilata a montante, dilata pelve e cálices. Se a obstrução é lá embaixo, no ureter, junto à juve, dilata pelve, cálice e todo o ureter. Né? Então, a gente vai ter todo ultrassom, que ela pediu, a primeira vez que ela pediu, já vai dar uma dica pra gente, vai falar. Ultrassom, uma hidronefrose. Opa, estou fotografando em cima. Ou é uropatia obstrutiva lá no rim, ou é refluxo pequeno. Dilatou lá, pode ser. Refluxo seja a segunda opção. Né? E se for uma hidroureteronefrose, ou uma obstrução aqui, ou um grande refluxo do lado. Então, o ultrassom já dá a gente essa ideia. Se for na uretra, a gente pode ter dilatações hidroureteronefroses unilaterais. Né? Se ela for unilateral, se ela for uma obstrução unilateral,
O que vai acontecer? O líquido amniótico vai ser normal, né? Ele está produzindo o outro líquido super bem, fazendo conta, e o conduto pós-natal. A gente não vai ficar estressado, a gente quer que a criança cresça, que não fique prematura, nasça bem, e a gente vai nascer, a gente vai repetir esse ultrassom por 48 horas, manter a dilatação, a gente vai fazer o quê? Vai pedir para os anos subsequentes. Mas se for provado, o líquido amniótico vai estar diminuindo. Né? E aí é isso para terminar para a gente com a gravidade dessa obstrução. Né? Porque qual é o problema do líquido amniótico diminuindo? Que é dependente do líquido amniótico. Porque a criança com agenesia renal bilateral morre do que nas primeiras 48 horas de vida? Por quê? Você falou certo. Por quê? Porque o líquido amniótico, ele precisa de líquido amniótico para formar o pulmão. A fase cardiovascular é entre a 16ª e a 24ª semana de vida uterina. Se não tiver líquido amniótico para decidir nessa hora, o pulmão vai ter uma hipoplasia pulmonar, ele vai morrer por hipoplasia pulmonar, morrer não ventilando. Esse paciente que eu estava discutindo hoje, que eu falei, por acaso cheguei lá no medicina letal, era isso. Os rins não funcionavam, ela tinha 20 semanas de vida, tinha uma hora do ano já, assim, tipo, nada de líquido. O que vai acontecer com essa criança? O pulmão não vai se formar. Ela vai nascer com o pulmão duro, não vai conseguir ventilar, vai morrer de insuficiência respiratória. Por isso, ela tem a terminalidade da criança ali. Os pais não super afim, e aí alguém falou que o pulmão está normal, na ressonância e tal, e aí no laudo do juiz não vai deixar, fazer uma boa, a família está super afim de fazer a terminalidade. Essas questões são muito difíceis para a gente, né? Assim, eu estava uma menina incestuosa, assim, estava desesperada. Fala essas coisas são culturais, né? Tem coisas religiosas envolvidas, né? Mas tem essas questões de que nos países isso é muito tranquilo, né? De se propor. E de fato é isso que aconteceu com a criança. A minha assessora vai falar, mas por que ela vai morrer? Porque ela não vai formar pulmão, porque ela falou, não vai formar pulmão, ela vai morrer do seu respiratório. Porque a mãe dela, gestante, já crescendo, porque ela sabia que ia morrer, entendeu? Então, esse é o que ainda no nosso país ainda tem a possibilidade da terminalidade da gestação, né? Porque não vai poder. Enfim, mas é isso, com base pulmonar, que aconteceu com os pacientes. E aí você pode fazer algumas intervenções. Se tem uma matia obstrutiva, um problema da obstrução, você pode dar um jeitinho, né? A mais comum de fazer é na VUP, né? Tem uma obstrução aqui, aí você põe um catéterzinho dentro da bexiga que fica saindo bilhetes, põe um pontinho da bexiga, a pontinha do líquido amniótico, sai o xixi por ali e forma consegue manter o pulmão formando. Está saindo líquido, não tem líquido amniótico. Não está mais diminuído, está conseguindo sair xixi por ali, e o pulmão forma bem. O pulmão forma bem. Só que o rim, ele começa a se formar na 10ª semana de vida uterina. A gente não vai melhorar o prognóstico renal dessa criança, só pulmonar. A sobrevida a gente vai melhorar. Essa discussão que estava lá hoje, existe protocolo de infusão, de colocar o líquido dentro. Mas, gente, não tinha mesmo, não tinha nenhum líquido amniótico. Então você não vai conseguir grandes coisas. Tem que ter muito critério para fazer as intervenções neonatais. Inclusive aqui, entendeu? A gente vai conseguir. Aqui para fazer isso, o cariótipo tem que estar normal, não pode ter nenhuma colossopatia. Tem uma série de critérios que você tem que fazer. Esse rim está super, esse rim está gravíssimo também o protocolo também não faz isso, né? Não é, porque a cirurgia fetal, aqui por exemplo, você entra na bexiga e fulgura a válvula posterior, você pode fazer isso, né? Mas tem que estar tem riscos. Quais são os riscos? Tá? Maternos e infantis, né? Tem riscos maternos de você ter tudo aí, né? Você vai formar agulha lá dentro, uma série de coisas que vai lesar a placenta, pode ter partes prematuros, infecção desse ferro. Então, todo isso tem que ter pesado para falar assim, isso aqui vai ser um bom benefício para aquela criança. Né? Então, isso eu estou aqui para nesse sentido. Se a obstrução é no rim, a gente já começou a falar que a celulose de Jupe é o nosso principal diagnóstico. Né? A celulose de Jupe, ela pode ser de causas intrínsecas ou extrínsecas. A intrínseca é quando há uma substituição da camada de colágeno por camada muscular por colágeno. Não tem camada muscular, não há um peritônio adequado, dilata a montante. Tá? E o
polo inferior e a extrínseca quando tem uma artéria que fica em cima do ureter, comprimindo extrinsecamente esse ureter. Né? Quem tem vontade de cortar aqui? Dá vontade, né? Se a gente cortar aqui, a gente vai lesar o polo inferior. A gente tem que fazer essa reconstrução acima ou na laparoscopia dá para você trazer essa jupe mais para baixo, né? Só que com a chance de vir com o ureter, se o ureter for tempão lá, ele pode dar uma fibrose também, se fizer isso não melhorar. Né? Mas há outras possibilidades de cirúrgicas que se fazem no pós-baixo. Na maioria das vezes, a técnica é a gente ressecar mesmo, fazer nosso ponto por cima. É mais seguro. A sinal de jupe. A magnitude dessa dilatação pela transição vai depender da intensidade dessa obstrução. Quanto mais obstrução, mais dilatado vai ser, logicamente, né? É mais frequente no sexo masculino, é mais frequente no rim esquerdo, é bilateral em 20% dos pacientes, tem uma incidência existe uma incidência familiar, né? Tem mais júbilo, na família a gente pode ter mais júbilo. E é o primeiro diagnóstico antinatal de endometriose, é a primeira hipótese, né? Do diagnóstico antinatal. Nas cenoses de Júpiter, então a base intrínseca, causas intrínsecas, causas extrínsecas. Aqui é na causa extrínseca, a pelve, o jupe e o ureter, o vaso normal ali, que já está entre nós por cima. Tá? Que dia que vai medir de diagnóstico? Então, tem uma endometriose, eu vou medir ultrassom, ultrassom, vai ver a dilatação sinal, e aí vai dar informações. Se está muito comprometido, se a parede está filoso, não filoso, né? A gente vai ter essa condição, qual que a gente já pediu? Por esses escritores que deixassem fazer, quando não vai conseguir fazer vídeo, para a gente ver, o que mais? Agora são as fotografias. Que eu vou pedir para aqui. O DTPA, questão do sutil, o objetivo do DTPA, e para decidir se aquele rim está sendo comprometido ou não. Vamos operar ou não operar esse cabelo aqui? Vamos operar porque ele está com déficit de função. Né? E a cirurgia como é que é? Tem a plastia da Wilson Hines, que é a técnica desmembrada, a gente corta, né? Corta aqui, e faz a anastomose de novo, e deixa geralmente um duplo J, deixa uma sondinha aqui dentro da bexiga para evitar que tenha estenose e evitar fístulas. Né? As cirurgias geralmente são muito boas, assim, a taxa de sucesso é bastante grande, né? Com poucas licenças de complicações como fístulas e estenose, como eu falei, mas às vezes a gente encontra um rim completamente destroçado, que não tem parênquima nenhuma, a gente acaba tendo que retirar, fazer a nefrectomia. Isso é muito comum quando a gente não faz diagnóstico precoce, né? Então, assim, desses no passado, a criança que nunca fez diagnóstico precoce nenhum, né? Bateu a cara da risa lá, fez um ultrassom, parecia um tumor, do outro lado, assim, era a pelve, principalmente, e PMSA sem função. Esse rim é muito grande, tem tipo de trauma, aí tem que fazer tirar esse rim aí. Fez uma nefrectomia, pareceu com esse totalmente destruído. Né? A gente não quer isso, por isso a gente tem que fazer o diagnóstico mais precoce possível. Né? Se for no ureter, a gente vai ter uma hidroureteronefrose. Né? E aí, quais são as possibilidades de diagnóstico? São as ureterocéries, o ureter ectópico, o mega-ureter obstrutivo primário e o ureter retrocável. O ureterocério e o ureter ectópico são relacionados à duplicidade perilateral. Né? E o mega, por isso, a gente vai falar um pouco para falar sobre as duplicidades perilaterais. Né? As duplicidades perilaterais são essas situações aqui. Elas podem ser incompletas, quando só um broto ureteral se bifurca e induz o metanéfrico das porções, então do polo superior, polo inferior, que se juntam no ureteres e só um que entra na bexiga. Tá? Essa vai ser bem incompleta. E tem a uropatia obstrutiva, as duplicidades perilaterais completas. Dois brotos ureterais que induzem dois pontos do metanéfrico, polo superior e polo inferior, e, portanto, temos dois ureteres, o polo superior, um ureter que insere mais inferior, o polo inferior que insere mais superior. Tá? Isso a gente chama de lei de Bittner-Meyer. Né? Geralmente, foge da regra? Foge. A maioria está dentro desse padrão, a gente tem que lembrar disso. Polo superior, inserção mais inferior, portanto, associado aos processos obstrutivos. Polo inferior, uma inserção mais superior,
o túnel intramural mais curto, portanto, tem refluxo lateral. Certo? Polo superior, inserção mais superior, polo obstrutivo. Polo inferior, inserção mais superior, trigo mais curto, refluxivo. A gente tem que pensar sempre nisso, que isso tudo vai mudar nossas condições cirúrgicas. Certo? Então, das publicidades, a gente tem a ureterocélis e o ureterectome. A ureterocélia é aquela dilatação cística do ureter terminal, uma incidência de 1 para 5 mil para 12 mil nascidos vivos, e ela pode ser bilateral em 10% dos pacientes. Então, tem uma dilatação que acontece aqui, quando tem embrionário, é que a membrana de Schwab, que deveria se abrir, ela não se abre adequadamente, ela fica obstruída e dilata esse ureter, né? Fica essa bolota lá dentro, né? Ela pode ser, 80% estão associados às duplicidades periciais e 20% no sistema único, ou seja, um rim, um ureter e as ureterocélices. Isso é mais comum no sexo masculino. O masculino é mais comum ter um rim, um ureter e um ureterocélio. No feminino, porque as duplicidades são mais comuns no sexo feminino, geralmente não estão associados a que polo superior ou inferior. Polo superior, inserção mais inferior ou obstrutivo. Então, o ureterocélio está relacionado ao polo superior. Mas eu tenho que investigar o que no polo inferior? Refluxo. Certo? Entenderam isso? Isso aí eu sempre pergunto. Sempre pergunto isso, porque a gente tem que manter a nossa associação por conta disso. Tá? Olha no ultrassom. De ultrassom, eu vou ver uma hidroteranefrose, mas vou olhar a bexiga. Tem alguma coisa na bexiga? Olha, não tem nada. Uma bolotinha na bexiga é o ureterocélio. O ureterocélio e a ureter aqui dilatada. Certo? Então tem um ureterocélio com uma ureter dilatada. Urografia excretora. Eu gosto de urografia excretora, olha lá. Está chegando o contraste naquela bolota. Esse rim aqui tem função? Tem função. Urografia excretora. Tem. Está chegando. Se não tivesse, o que ia acontecer? Como é que ia estar aqui a imagem? Uma bolota escura. Então, eu consigo ver a urografia excretora, é super gostosa, porque a gente consegue ver também. Só que a gente não vai pedir mais. Então, se a gente vai pedir mais, a gente vai pedir uma uretroscopografia funcional para ver o quê? Eu quero ver se tem a bolota lá dentro. Quero ver também se tem o quê? Aonde? O polo? Inferior. Certo? Eu faço uretrocito para poder ver, confirmar que é o ureterocélio e ver já se tem refluxo no polo inferior. Certo? E aqui? Vou fazer um DBCA, mas tem função, não sei se ele está bom ou tá bom. O que vocês estão achando aqui assim? Olha aqui à direita. Polo superior. Polo superior não tem função. Então, aquela ureterocélio que relacionada com o polo superior, que é obstrutivo, tá? Eu tenho que decidir o que eu vou fazer agora, porque esse polo superior não está funcionando. Tá? E é exatamente isso que eu vai norteando o tratamento. Né? O ureterocélio é mais complexo. Na verdade, a gente não fica falando muito aqui, é bem complexo. O que a gente quer fazer com esse ureterocélio? Preservar a função renal. Evitar as infecções urinárias, uma vez obstruído, vira um cálculo de xixi que pode infectar. Eu quero parar de ter obstrução do polo superior e quero evitar parar de ter refluxo do polo inferior. É isso que eu quero fazer. É meu objetivo, como cirurgião. Então, o que eu posso fazer? Quem teve vontade de furar aquela bolota? Porque está obstruída. Está obstruída, não está saindo, o que eu posso fazer? Um furo nela. Então, eu posso fazer uma fulguração endoscópica, furar essa bolotinha aí. E com sucesso de 90% dos casos, vai uma chance de refluxo. Se eu faço um buraco, eu começo a ter o quê? Refluxo. Mas saiba, refluxo é mais fácil de controlar do que uma obstrução. Obstrução detona aquele. Entendeu? O refluxo vai dando, a infecção no antibiótico profilático, você vai esperando ali aquilo crescer e te resolver. A obstrução, o tempo vai destruindo e vai indo. Tá? Então, é uma possibilidade. É uma possibilidade boa quando aquela ureterocélio ela é perfeita. Ela é estável, uma bexiga, fofinha, você vai lá, furando, bonitinha, ela murcha, e pode ser um acabou. Tem vários casos no nosso laboratório que a gente fez isso e mais nada, não precisa mais nada. Mas, se der refluxo, agora eu vou ter que resolver o refluxo depois. Né? Aí eu resolvo o refluxo. Então, o que vai acontecer? Se o polo superior ele for funcionante, o DMSA tem função no polo superior, eu vou ter que fazer o quê? Várias coisas que eu posso fazer. Aqui eu falo uma coisa só. Estou falando aqui que a gente vai fazer o reimplante lateral. O que a gente pode fazer? A gente vai ter que
cirurgia enorme, que é abrir a bexiga, tirar aquela ureterocele e reimplantar aquela ureter. É uma cirurgia imensa. Mas, só para vocês saberem, esse aqui é complexo. Se esse polo, eu preciso saber se esse polo superior, polo inferior tem refluxo ou não. Se ele tiver refluxo, tem problema nos dois, polo superior e polo inferior. Então eu vou ter que reimplantar, não vai ter discussão. Se tiver, a gente fez exatamente isso com o paciente. Se tiver refluxo polo inferior, não vou conseguir resolver. Mas se o polo inferior não tiver refluxo, o que eu posso fazer? Pegar esse ureter aqui e a anastomosia aqui, ó. Entendeu? E aí ele vai dar tudo certo. Então a gente pode fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia eu faço uma hidrotomia aqui menor, super delicado, lógico, o tamanho do ureter, tá? Mas a gente tem feito, a gente fazia isso muito, fez nos últimos 2, 3 casos, está indo super bem. Então é uma possibilidade de proposta menos invasiva do que fazer na prostituição para fazer a cirurgia grande como aqui. Se o polo superior não for funcionante, e aí a gente pode fazer o quê? Retirar o polo superior. Mas cirurgia grande também. Porque lá tirar o polo superior, tirar todo o ureter envolvido, sendo que esse ureter aqui, ó, está grudado nesse outro, um metro junto. Tem que tomar muito cuidado para não lesar, né, esse polo inferior. Certo? Certo? O ureter ectópico. O ureter ectópico é quando o ureter ele se origina fora daquela posição habitual. Né? E aí, ele pode ter uma incidência de ele é menor do que da ureterocele, é mais comum no sexo feminino, né? 80% está associado às duplicidades peruretrais, porque as duplicidades são mais comuns no sexo feminino, e 20% pode ser bilateral. Qual é o quadro clínico? Aquela criança que tem uma hidroteronefrose no período neonatal, a gente vai investigar. A gente vai investigar usando uma tira do sentido lateral. Mas ela pode aparecer uma infecção urinária febril, e você vai investigar e vai ter uma duplicidade. Ou a criança vai ter, uma menina vai ter incontinência urinária, que a gente não vai conseguir até a causa, e um menino que tem orquite. Então são as possibilidades desses pacientes. No sexo feminino, esse ureter pode estar originando, do ureteral, está originado aqui no colo vesical, pode estar originando na uretra abaixo do esfíncter uretral, ou seja, menina xixi toda aqui, causa de incontinência urinária na menina. Né? Ou aberto no vestíbulo, e aí a gente vai ver assim no exame físico, uma uretra, a vagina, e uma ureterazão ali, minando xixi. É causa de incontinência urinária na menina, por conta disso, sai xixi. Não é que vai sair xixizão, fica minando xixi. Né? Ou na vagina, também minando urina pela vagina. Então, é causa de incontinência urinária. É a primeira causa de incontinência urinária da menina? Não. Ela pode ter infecção urinária só, disfunção funcional, mas aquela que está todo tempo molhada. A gente tem que pensar, será que é uma coisa estranha? Faz um ultrassom aí, hidroteronefrose, pode ser um ectópico, né? Aí sim eu posso pedir uma ressonância, para poder ver direitinho se ela está indo lá para baixo. Tá? E no menino? Aqui na vagina. E no menino? Colo vesical, na uretra, mas nunca abaixo do esfíncter uretral. Então, geralmente não tem incontinência urinária no menino. Tá? Mas pode estar inserida, ter originado do uretral, da vesícula seminal, do ureter, dando, saindo xixi, caindo na vesícula seminal, orquite de repetição. É a primeira causa de orquite de repetição? Não. Mas você tem um monte de coisa. Você faz ultrassom de uma hidroteronefrose, pode ser uma como é que eu vou tratar? O que eu quero nesse tratamento? Preservar a função renal, evitar as infecções urinárias, evitar o refluxo do polo. Qual polo? Inferior. E a obstrução do polo? Na continência, vou mudar esse ureter de lugar, para dar continência urinária para a criança e parar de ter orquite nos meninos. Essa é a nossa função cirúrgica. Né? Polo superfuncionante. E aí, o que vocês acham de fazer? Esse ureter está minando lá no meio da vesícula seminal, vamos reimplantar. Né? Vamos reimplantar. Ou, se o polo inferior não tiver refluxo, eu posso optar por tirar daqui e dar tudo aqui. Fazer uma ureter da nossa que seja menor. A gente tem feito isso agora com sucesso. E se o polo superior não for funcionante? Vou arrancar, porque aí vai ter outro jeito.
a gente vai parar de minar xixi na uretra da menina, né? Então, é isso mesmo, certo? Deu para entender? Outra possibilidade de obstrução lateral, o megalotério obstrutivo primário ou MOP. Né? O megalotério obstrutivo primário, o que acontece é uma alteração na camada muscular, não tem um colágeno, não tem substituto do colágeno, e ele não consegue ter um peristatismo adequado. Existe uma alteração das células de Carral que leva ao peristatismo, a gente não sabe exatamente o que acontece. O fato é que ele pode estar só lá na parte do distal do ureter, ou pode estar no ureter inteiro. Então ele pode ser um grande. A gente achava, antigamente, que tinha que o peso não vamos tirar, vamos operar. Só quando a gente tira uma coisa que não está funcionando bem, igual na bexiga tem uma fibrose, então dá uma cicatrização da cirurgia, às vezes a gente fazia isso e não melhorava nada. Né? Continuava igual. Então o que a gente tem que fazer? O antibiótico profilático. Esperar que essa criança consegue melhorar a dinâmica como ela vai crescendo e melhora, para de ter infecção, para de ter perda de função, não faz mais nada. Se ela tiver não tem infecção, aí a gente implanta correndo risco, às vezes, mesmo cirurgia, a gente ainda não conseguir fazer o deparamento, dar um bom. Aqui, ó. Eu já fiz escritora na minha, olha só, isso aqui é claro, nunca mais você vai ver. Olha lá, bonitinho, nem pele bonitinha, só o texto distal dilatado. Tem problema em fundo de ponta de lápis, que era o tipo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ressecar esse texto distal e a nossa usar. É isso que a gente tem que fazer. Mas o exemplo é inteiro. Quando é inteiro, a gente faz aquele reimplante correndo aí o risco de ele não funcionar do mesmo jeito. E por fim, o ureter retrocável, que é o ureter que passa atrás da cava, que a gente acredita que ninguém quis aqui cortar a cava. Né? Como fazer a anastomose na frente do ureter, né? Mas é bem mais rápido a gente ter a possibilidade. E por fim, então, mais importante, faltou o quê? A obstrução onde? Na uretra. Agora a uretra, que é o que a gente está tendo alteração na uretra. E a válvula posterior, né? Que é o que a gente encontra nas obstruções uretrais. Né? Pode ter outras coisas, mas é muito mais raro. Né? É a válvula posterior, que é essa membrana, que ela se arma, aqui tem o folículo seminal, né? Ou o vero montano, e geralmente essa membrana, ela não deveria formar durante a embriologia, não tem nenhum passo que tenha ela, eles não assumam, não tem isso. Ela está lá, uma vez que ela esteja lá, ela pode estar uma castração antiga, ou abaixo do folículo seminal, ou vero montano, ou acima do vero montano, ou ao longo do vero montano, tá? Muito perfurado aqui. Né? Isso que a gente pode encontrar nas válvulas. A tipo 1 é a mais comum. Tá? Acontece que durante a micção, na vida intrauterina, essa válvula se arma. Quando ela se arma, ela impede a saída do xixi. Né? Quando ela impede a saída do xixi, essa bexiga fica tentando propulsionar essa saída da urina. Espessa o divisor. Ao espessar, ele encarcera esse divisor aqui, não deixa ele passar direito do xixi. E também altera a função da vesical, levando para dispor a grandes refluxos vasculares. É muito comum de ter um grande refluxo vascular por um lado, com destruição desse parente, com exclusão funcional desse nível, e o outro preservado, que a gente chama de mecanismo de Popov. Né? Então, vai tudo para um lado, destrói, e o outro fica adequado. Tá? E como é que essa criança ela se apresenta? Né? A gente deseja muito que o ultrassom pré-natal já dê uma dica, né? Que é o caso que está lá em cima do berçário. Hidroeteronefrose bilateral, bexiga espessa, uretra posterior dilatada. Nossa, até próximo. Sexo masculino, até próximo, ao contrário, é uma válvula. A gente tem que pensar, tem que eliminar a hipótese de uma válvula de uretra posterior. O líquido amniótico está adequado? Maravilha. Vamos deixar a criança nascer, vamos fazer isso pós-natal. A criança nasceu, a gente vai. Essa dilatação, então, é por refluxo, não é por obstrução? Pode ser por refluxo, pode ser uma obstrução funcional. Na hora que a gente melhorar isso, ela vai funcionar, mas ela pode ser uma obstrução, mas a gente tem muito refluxo, 50% tem refluxo. Também, assim que se melhora, mais de 50% já resolve também, só de você tirar uma obstrução. Tá? Então, essa criança vai nascer, então. Sem diagnóstico, a gente quer diagnóstico de natal. Se não tiver, essa criança vai nascer como?
está urinando bem. Ninguém viu nada. Está urinando bem. Globo vesical palpável, que é peixe-goma, né? Globo vesical palpável. Jato. Como é aquele jato mais duro? Um jatinho fraco. Fraco. Né? Infecção urinária. Ou muito assim, vomitando, tem esse traumático que tem, você fica muito em dúvida, você fica só irritada, por outras coisas. Então, vou dar 3 situações. Então, uma criança que nasceu com diagnóstico natal, hidroteronefrose, tudo para ser uma válvula, primeiro paciente. Segundo paciente, a criança que nasceu sem diagnóstico nenhum, globo vesical palpável, menino, fez ultrassom, hidroteronefrose. Né? E o terceiro, uma criança que chegou com mais outros duas hipóteses. Uma criança que chegou com 10 meses de vida, com 5 infecções urinárias esterilizantes, não tinha diagnóstico natal nenhum, ninguém viu nada, mas menino que está tendo, que chegou com uma creatinina de 7, uma ureia de 60, urêmico no pronto-socorro. Uma outra chegou com 6 anos de idade, estava tendo nunca teve uma infecção na vida, só agora nos últimos anos está tendo uma obstrução, está tendo uma dificuldade de fazer xixi, perdendo xixi na roupa, e hoje chegou com um vestíbulo desse tamanho, o menino fez ultrassom hidroteronefrose. Tá? São 4 possibilidades diferentes aqui. Todas têm que ser aqui válvula, direto posterior. O que faremos com elas? Tem diagnóstico ainda. Todo grupo precisa fazer o quê? Um eletroterapia funcional. Então, a gente chama de eletroterapia funcional para o diagnóstico. Uma vez que for feito isso, você vai querer operar. Antes disso aqui, ninguém quis fazer diálise, esse paciente também? Alguém quis? Você está com ele, ele estava na Amazônia, semana passada, na minha férias estava na Amazônia. Estava 1h30 de um centro de 1h30. Ele tá fácil, vai. Tá lá no alto do Rio Negro. Tá lá 20 horas de barco, você está alguém. O que você vai fazer? Sozinho lá. E aí? Onde está a obstrução? Nosso suspeito de obstrução. Nada? O que a gente pode fazer? Essa causa da insuficiência renal, ela pode ser vítima. Passa desde o nascimento tudo foi errado. Mas o que eu tenho que fazer primeiro, porque você tem antes de fazer diálise? Esses 4 pacientes, tudo, tem que fazer o quê? Sondar o paciente. Se estiver lá no Alto Xingu, alto do Rio Negro, só sondo ela para ver se a creatinina é encontrada, porque é uma obstrução uma obstrução renal, pós-renal, entendeu? Eu sondando, eu posso melhorar. Então, a maioria das vezes a gente sonda, cai para uma creatinina de um ponto alguma coisa, às vezes precisa fazer diálise, que a gente não tem. Então, pega, se tiver esses 4 pacientes precisam ser soldados, isso vai melhorar a função urinária deles. A primeira coisa tem que sondar. Sondar é fácil? Não tem obstrução, tem um muro, não tem uma obstrução. É difícil, porque ele pode rolar no uretra, né? Não tem nenhum obstáculo físico, assim, né? A válvula se abre na micção. É só que você faz isso na micção. Uretroterapia funcional, que vocês estão vendo aí? Aqui? Hã? Como você é, uretroterapia funcional. Tem um grande, vamos lá, um intestino, né? Um grande refluxo. Provavelmente esse aqui, né? Se a gente for chutar, pode estar funcionando tanto refluxo que tem e a uretra posterior dilatada. Essa imagem a gente tem que guardar de uma uretra posterior dilatada, que é a válvula de uretra posterior, certo? E aí você quer agora a gente tem que passar uma sonda, definir que é uma uretroterapia funcional que tem uma válvula que tem que operar. Como é que eu faço isso? Se a criança for muito pequena, prematura, se tiver nesse alto Rio Negro, não tiver só você, você é um cirurgião geral, né? Não tem nada para fazer, vai demorar 7 dias, 10 dias para conseguir um mês para fazer essa criança, pode fazer uma vesicostomia. Né? Abrir a bexiga, deixar a bexiga saindo do xixi ali, tirou a pressão da bexiga, tirou a obstrução,
você vai melhorar. A gente pode fazer isso com uma tranquilidade, que está tratada, saindo da urgência. Mas se tivermos para São Paulo, onde os centros melhores, você vai querer fulguração endoscópica dessa válvula, né? Através aí de olhar a uretra, vai encontrar a membraninha lá e vai cortar essa válvula. Aqui, ó, tipo 1, que é mais comum. Olha a bonitinha. É só uma membraninha maldita que se abre na micção. Vai montando, que é o cólico seminal, é aqui a válvula, né? E a gente vai lá e queima essa estrutura, tá? Isso do TB, né? Tudo na uretra lá dentro, né? Você vai lá, queima, e aí parou, tem fluxo livre agora, não tem mais nenhum problema da micção do ponto de vista anatômico, né? Faz a figuração, deixa uma sonda, 5 dias, depois cicatriza, a gente tira a sonda e a gente espera que a gente comece a urinar adequadamente. E aí, você acha que acabou o problema? Vamos supor que tenha ou não tenha. Não tenha, nem não tem. Bastante, não estão bons. Acabou para mim, não problema? Está alto, paciente? O que vocês acham? Qual o grande problema maldito da uretra, da válvula posterior? O problema é que essa criança, ela ficou toda a direita uterina tentando vencer aquele obstáculo. Né? Então a bexiga ficou totalmente atrapalhada. Espessada, ela lesa, né, a bexiga, ela tem substituto do colágeno, a muscular, uma bexiga que a gente tem que chamar de bexiga de válvula. A bexiga que não funciona bem. O problema não é que é bexiga neurogênica, é igual a alteração na volume. É uma bexiga miogênica, o músculo que não contrai bem por conta da obstrução intrauterina. Então, esse é o grande problema da bexiga, da válvula posterior, a bexiga de válvula associada, que vão ter que caminhar, então a VUP vai caminhar da insuficiência renal crônica dos pacientes. Grande dilema para a gente tem que acompanhar esses pacientes, que a gente tem que ir administrando. Não está cuidando bem, dá um anticolinérgico, está perdendo xixi, dá um bloqueador para ver se ele melhor. Você vai tentando não ter que, às vezes, tem que caracterizar, não consegue de jeito nenhum esvaziar essa bexiga, tem que caracterizar essa bexiga. Caracterizar uma uretra normal dói, e pode muito normal, colocar o apêndice, coloca na bexiga, coloca no umbigo, para ele fazer um caminho e sai aquele xixi lá de dentro. Então, e se aqueles que vão para a ressonância renal crônica de diálise e transplante, a gente transplanta o rim, né? Então a gente pega o rim de outra pessoa e coloca, a gente implanta o ureteral onde? Na bexiga de quem? Da própria criança. Ou seja, a gente implanta na bexiga de válvula da criança. Então, são pacientes que dão muito trabalho do ponto de vista do segmento clínico, que a gente tem que ficar o resto da vida controlando essa bexiga de válvula dele e às vezes ela é transplante numa bexiga de válvula, certo? Entendeu? O grande dilema da válvula, certo? Então, por que estamos estudando isso aqui? Porque 2% dos neonatos vão sobreviver, terão uma infusão urológica. O diagnóstico de Natal é muito importante para a gente poder fazer com que a gente consiga determinar o diagnóstico e conduzir um bom cuidado dos pacientes de nação do PVCA. Lembrar dos sinais e sintomas de alarme, né, do recém-nascido do parto. A radiologia a gente tem que entender, tem que saber o que a gente vai pedir a radiologia desses pacientes. A gente sabe que a gente vai conseguir com a radiologia topografar se não está no rim, se não uretra, se não no uretério, essas obstruções, e a gente quer tratar para evitar a infecção urinária, evitar a lesão renal, evitar a hipertensão, evitar a insuficiência renal crônica e transplante e dar uma boa qualidade para os pacientes, certo? Amanhã, vocês fiquem com o doutor já pensando nisso, se é possível, pensando nos exames. E durante que eles puderem, os pacientes estão bem durante o estágio, olhando os exames, entendendo, precisam entender o que está acontecendo de legal maneira. Você já foram na enfermaria já? Não, você não sabe ou não? Não, né? Ainda não, né? Não. Enfermaria metade de tudo. Já foi, né? Contaram que casos lá? Síndrome nefrológica. Tem as pessoas que são nefrológicas, né? Mas nada, de nada, neuropatia. 2 casos de síndrome nefrológica. Certo? Deixa eu ver se tem alguma nossa. A gente tem uma enfermaria nossa que está lá. Ainda assim, mas não sei ninguém falou nada, então estava um pouco de férias. Acho que ninguém vai lá. Mas na
coisas de válvula, vou fazer horário preciso hoje. E se for tudo bem, se for mesmo, acho que toca a gente futuro na sexta-feira. Então, a gente está sempre nesse aniversário, dentro, né? Todos os enfermeiros eles têm pacientes urológicos. E amanhã, quem for lá com a gente, vai ser só eu, amanhã eu e o Paulo, né? Pediatra, a gente vai com 4 casos, eu acho. Não chega a ser de mim, tipo, eles têm aula, né? Olha lá. Eu acho que são 4 casos, se não me engano, a gente está sem a Malu é a outra neve. E ela que toca tudo. E eu e o Paulo, a gente é mais lesado com as questões de saúde, tá assim, gente? Me ajudem, que a gente não tá assim, né? Mas é isso. Alguma dúvida? Não, isso aí precisava fazer, precisava mandar. Eu tenho roteiro de estudo das 2 aulas. Vou mandar para vocês. Você manda seu e-mail? Vou mandar agora. Aí você me cobra também? Tipo, você não te mandar? Aí se o pessoal não tem a aula em si, mas eu acho que tá bom. Depois você pega e dá uma retorno, se tá boa o roteiro de estudo, tá? Isso é importante. Semana que vem, hoje é 4, sexta-feira, né? Sexta tem uma aula com você de novo, né? A gente faz os 2 de